Bom, o Brasil vive um momento histórico na produção de soja. A nossa safra de 2025 deve alcançar 165 milhões de toneladas, que é um recorde mundial, contra 118 milhões de toneladas produzidas pelos Estados Unidos. Nas exportações, a liderança do Brasil também é clara. Até agosto, a gente havia exportado aí 75 milhões de toneladas para a China, contra 16 milhões e meio de toneladas dos norte-americanos. Só que apesar desses números, que são números impressionantes, o setor está acendendo um sinal de alerta porque o embaixador da China em Washington deu para defender a ampliação da parceria da China com os Estados Unidos, a compra de mais volume dos Estados Unidos, e o presidente Donald Trump já ameaçou também fazer uma intervenção nos moldes que ele tem feito para outros setores, para defender os agricultores norte-americanos. Para falar sobre a disputa entre Brasil e Estados Unidos pela soja que é importada para a China, estamos na ponta da linha com o presidente da AproSoja Minas Gerais, Fábio Salles Meirelles Filho, que fala conosco a partir de agora. Fábio, boa noite para você, bem-vindo aqui ao nosso Deadline. Boa noite, é uma satisfação falar com vocês e ter aí essa oportunidade para a gente tentar clarear um pouco mais a questão desses problemas para os produtores e, enfim, para todos que nos ouvem e nos assistem. Fábio, nós que agradecemos a paciência também. Eu sei que você esperou a gente por bastante tempo aí, a gente acaba muita notícia, a gente tem que empurrar um pouquinho para frente, mas muito obrigado pela gentileza de esperar a gente aí. Como é que o senhor avalia esse momento da liderança brasileira e esse risco que o mercado já enxergou? A impressão que a gente tem é que o presidente Donald Trump está fazendo ou está sinalizando que vai fazer com o mercado de soja brasileiro a mesma coisa que ele tem feito com outros setores, né? Fazer uma medição de forças e o quanto isso pode ser negativo para nós. Isso aí, desde a época da Segunda Guerra Mundial, que nós começamos aí com a globalização de uma maneira geral, que a gente não via uma intempérie tão grave para um país, principalmente como o nosso, que é hoje, evidentemente, a maior parte da sua balança comercial depende do agronegócio brasileiro. Então, nós estamos aí numa expectativa bastante grande, mas o que causa muito problema para nós, na realidade, é a insegurança jurídica, tanto interna quanto externa do país. Isso aí é um problema bastante grave, porque desde quando foi anunciado as tarifas, a condição tarifária, que começou com 10% e chegou agora a um total de 50%, ao invés da gente estar tentando negociar, porque isso é uma questão de comércio, e você acabou de colocar a posição aí do embaixador da China nos Estados Unidos. Eles querem negociar, querem se acertar. E os Estados Unidos é um comerciante, é um grande parceiro brasileiro, evidentemente, mas ele quer se manter no mercado. Ele quer entrar. A nossa participação de soja para a China é muito maior que a dos Estados Unidos, como você mesmo declarou, e tá aí, e estão aí os números, que são extremamente expressivos. Então, o Donald Trump nada mais está fazendo do que tentar negociar em todas as suas escalas, tentando proteger o seu país. Agora, eu acredito que com isso nós também abrimos outras oportunidades, porque essas questões tarifárias ampliaram para vários países, para a China, para outros países que também sofrem. Então, nós precisamos do quê? Opa, acho que travamos, desculpa. O senhor falou precisamos do quê? Não, sem problema. Então, nós precisamos do quê? Melhorar essa negociação e acabar com essa insegurança jurídica. Porque o problema do produtor é muito sério. Porque nós pagamos a conta de todos. Uhum. O presidente Donald Trump tem sinalizado com a possibilidade de fazer, de entregar subsídios para facilitar a vida do agricultor de lá. Como é que está essa interlocução do nosso produtor aqui com o nosso governo, Fábio? Esse é um grande problema. O governo brasileiro mal conversa com o setor do agro. O ministro da Agricultura, por mais que se esforce, está muito refém das posições políticas, partidárias. Estão envolvendo a questão partidária entre agro, entre política de uma forma geral do país inteiro e com outras questões. Isso coloca a gente em risco. Agora,
em outubro, nós já começamos a safra 25-26, começa o plantio dela no Mato Grosso. Então, nós estamos numa situação extremamente complicada. Uhum. Fábio, a dependência do mercado chinês pode se tornar um ponto frágil para o produtor brasileiro? Eu não acredito que seja um ponto frágil, porque a gente tem a oportunidade também na crise da gente poder buscar novos mercados. A crise também estimula novas situações, entendeu? Agora, nós precisamos ter essa liberdade para que a gente consiga entrar nesses novos campos e o governo abrir essas portas, senão fica muito difícil. No frigir dos ovos aí, o que deu para a gente entender dessa conversa nossa é que está faltando muito diálogo interno, né? O governo conversar com os produtores para entender as necessidades dele e levar essa conversa em conta para saber como agir em relação ao mercado externo, né? Acho que foi isso que você nos disse aqui de forma mais resumida. O que está sendo feito para tentar resolver essa ponte? Assim, o setor de soja tem conversado com parlamentares, tem sido ouvido, por exemplo, por parlamentares para tentar fazer essa interlocução? O senhor falou do ministro da Agricultura, dos esforços dele, mas da dificuldade dele estar num meio onde tem imperado a conversa mais política, mas tem tido essa interlocução, pelo menos com o parlamento? Nós estamos ligados diretamente ao parlamento pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Nós temos uma frente parlamentar extremamente forte, o qual o presidente é o Lupion, deputado lá do Paraná. Temos os senadores como o Heinz, Tereza Cristina, que são pessoas que conhecem as questões mercadológicas. Quem resolveu muito problema para nós, sem ser ministra, na época das aflições, foi a própria a senadora Tereza Cristina, na época dos impasses da carne. Então, nós temos muitos parlamentares mostrando ao governo a necessidade de se conversar, porque não é só soja, é milho, é café, é a carne. Pega o agro dentro de uma proporção muito grande. Para Minas Gerais, isso é muito pesado, porque nós somos o maior produtor de café, hoje somos o terceiro produtor de soja, praticamente o segundo de milho. Então, o Estado sofre pesadamente com a incerteza do que nós possamos fazer. O nosso governador nos dá muito apoio, a Secretaria da Agricultura nos dá muito apoio, a própria Federação da Agricultura está aí junto com todos nós, só que nós vivemos aí uma complexidade de problemas muito grande. Você vê uma coisa, muito do que eu acho que ocorre aí é para desviar alguns assuntos políticos, como a questão do INSS, o que vai ter essa COP lá do Pará, que está uma verdadeira aberração. Então, desses problemas desviam-se, levando para outros problemas e deixando o produtor aquém do que vai acontecer. Nós estamos entrando para uma próxima safra, com um juro altíssimo, com um custo extremamente alto. E você vê em todos os lugares das publicações que o governo vai subsidiar aqui, vai subsidiar ali, e o produtor brasileiro refém à própria sorte, sem uma orientação e sem um posicionamento firme do governo brasileiro. Muito bem, dado o recado, esse é Fábio Salles Meirelles Filho, presidente da AproSoja em Minas Gerais. Fábio, eu queria te agradecer de novo por participar conosco aqui. Nós estamos falando, gente, só para o pessoal se posicionar aí, a produção de soja em Minas passou de 8 milhões de toneladas, né, Fábio? Não, passou bem mais do que isso, são números bem mais altos. A única coisa que nós temos que frisar é que o pessoal coloca que nós temos uma super safra 2023-24, mais 24 e 25, mas esqueceram da safra 23-24, que é uma safra que foi pequena. Então, nós tivemos uma safra boa, mas não é para considerar uma super safra. Entendi. É uma safra realmente boa. E se deu a quê? Ao esforço dos produtores, ao investimentos que foram feitos e às chuvas que foram constantes e nos ajudaram. Porque senão nós não teríamos essas condições hoje. Quanto ficou a safra de 24 ter essa tendência para o próximo ano, para que as chuvas aí já estão previstas para setembro, para início de setembro, mais volumosas, se nós vamos ter condição de fazer esse plantio adequadamente para garantir a segurança alimentar brasileira.
Quanto ficou a safra de 2024-25, que foi considerada a super safra? Foi acima desses 8 milhões do ano passado? Foi, o total da safra brasileira ela é considerada acima de 330 milhões de toneladas de grãos, sendo 80% entre soja e milho. Sim. E a safra anterior é bastante menor, você entendeu? Sim. E aí, se você pegar 22 e 23, é que nós teríamos aí números mais próximos dos que nós tivemos agora.